Olá, turminha de detetives, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo na presença do Senhor, iniciando mais uma aula, né? A nossa investigação 9 da nossa revista. E eu convido a todos nesse momento a orar para que nós possamos começar. Meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, por mais esse dia que Tu nos concede, esse início de semana, Senhor, na Tua presença. Fica conosco, Senhor Deus, durante todos esses dias, Senhor Deus, em especial, Senhor, agora, possamos aprender a Tua palavra, Senhor Deus, que ela possa vir a ser morada no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Abençoa todas as crianças, Senhor Deus, que estão assistindo nesse momento, e todos os adultos também, Senhor Deus, que têm nos acompanhado. Que a Tua palavra, Senhor Deus, edifique a vida de cada um. É tudo que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, nosso tema é não há diferença entre grande e pequeno. Ah, como assim, tia Jana? Grande e pequeno não tem diferença? Nossa, o que será que não tem diferença entre grande e pequeno? Então, a gente vai descobrir hoje nessa investigação 9, né? Eu convido. E hoje eu quero que vocês escrevam, certo? Lá no nosso mistério, existe pecadinho e pecadão? Eita, será que tem, hein? Ah, não, tia Jamar, foi só um pecadinho. Nossa, tia Jana, aquele menino fez um pecadão. Será que existe diferença entre pecadinho e pecadão? Então, por isso que o nosso tema era não há diferença entre grande e pequeno. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, eu quero que todos já estejam com suas revistas aí, com um lápis, a borracha, e escrevam aí no mistério de hoje. Existe pecadinho e pecadão? Rapidinho, vai? Vou dar um tempinho só para vocês. Dá tempo a gente correr aqui. Então, vamos pensar o seguinte, nós estudamos nas quatro últimas aulas, eu queria fazer uma retrospectiva rápida com vocês, certo? Sobre, primeiro, o que é pecado? Então, tia Jana, o que é pecado, afinal de contas? Pecado é tudo que nos faz separação entre nós e Deus. Tudo que desagrada a Deus, tudo que entristece a Deus, tudo que fazemos para os outros que entristece a Deus. Então, tudo que fazemos nós mesmos para nós, a gente entristece a Deus quando a gente faz alguma coisa que fica ruim pra gente. Então, isso também é um pecado, certo? E como é que o pecado entrou no mundo? Nós já vimos, nossa, conversamos bastante sobre isso. O pecado entrou no mundo através de Adão. Adão e Eva eram puros, eram feitos por Deus, a imagem de Deus, mas eles não conheciam o pecado. Só que Deus, ele deu livre-arbítrio, né? Ou seja, deu escolha. Deus nos criou com capacidade de inteligência, mas também nos criou com capacidade de escolha. Então, o pecado entrou no mundo porque Adão escolheu errar. Eva resolveu errar, né? Resolveu ser desobediente a Deus. E a desobediência é um tipo de pecado. Então, a mentira é um pecado, a desobediência é um pecado, né? A agressão é um pecado. Então, assim, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, e por causa do pecado de Adão, nós já nascemos com pecado. Como assim, tia Jana? O bebê tem pecado? Sim, eles já nascem com pecado, com a tendência a fazer o que é errado. Deixa você à vontade. Deixa você sem ser nos caminhos do Senhor, para ver o quanto a gente peca, o quanto a gente vai pelo caminho errado, né? As pessoas dizem assim: "Ah, eu me converti". Mas o que é conversão, na verdade? Conversão é convergir, é voltar,
né? Então você estava indo por uma estrada de pecado, uma estrada de morte, uma estrada de morte eterna, e você se converteu, ou seja, você voltou para os braços do Pai. Então, o pecado entrou no mundo através de Adão e nós herdamos esse pecado. Então, todos os dias a gente luta entre o nosso, vamos dizer, o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Ou seja, Deus, ele nos puxa sempre para o bom caminho, mas o pecado, ele sempre quer nos afastar de Deus. Então, isso é uma luta diária que acontece conosco. E as consequências do pecado é a morte, certo? A morte espiritual. Então, todas as vezes que eu escolho pecar, que eu quero pecar, que eu sei que não é para fazer e eu faço, eu me afasto um pouco de Deus. Eu vou me afastando um pouco de Deus. E porque nós temos essa capacidade de escolha. Eu posso escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Não adianta você dizer, ah, não, mas eu errei porque o meu amigo fez com que eu errasse, né? Isso aí é mó mentira. A gente já conversou sobre isso, que isso aí não existe. A gente é influenciado. Já vem a próxima pergunta: qual a diferença entre tentação e pecado? A tentação vem toda hora na nossa vida, toda hora vem tentação na nossa vida, mas nós temos a escolha de pecar ou não ceder à tentação, certo? E as consequências do pecado é sempre a morte espiritual, é sempre o afastamento de Deus. Então, durante essas 4 últimas aulas que nós tivemos, nós conversamos sobre isso, que é realmente o pecado, como o pecado entrou no mundo, quais as consequências do pecado, e a última aula foi a diferença entre tentação e pecado. Ser tentado é pecar? Não, a gente viu que pecar é ceder à tentação, é você ter a capacidade de escolha do que é certo e do que é errado, né? A tentação, ela lhe oferece você fazer o que é errado e você resolve dizer não para ela, você resolve dizer sim para Deus. E na vida, nós nunca podemos ficar em cima do muro, entendeu? Eu não sei se eu aceito, não sei se eu não aceito, não sei se eu faça o errado ou se não faz. Não existe isso. Você sempre na vida tem que tomar decisões, certo? Como a tia Jana já disse, quando eu acordo, eu tenho a decisão de me levantar ou ficar deitada. Quando eu levanto, eu tenho a decisão de comer ou não comer, né? Eu tenho a decisão de tomar 3 banhos por dia ou não tomar nenhum. Então, na vida, são escolhas que nós fazemos diariamente, né? Eu posso escolher estudar bastante, ser um excelente aluno, mas também eu posso escolher não estudar nada e só tirar nota baixa, ou então colar do amigo. Então, nós temos escolhas e nós temos sempre que escolher o que é o certo, porque ele nos aproxima de Deus. Cada vez que eu faço o que é certo, eu me aproximo da presença do Senhor. Então, hoje nós vamos conhecer mais uma parte da Bíblia, né? O pecado de Miriam. Quem lembra de Miriam? Miriam era a irmã de Moisés. Vocês lembram quando teve aquela invasão, né? Que Faraó queria matar todos os meninos de 2 anos abaixo? Então, que aconteceu? A mãe de Miriam pôs Moisés dentro de um cestinho, né? E colocou esse cestinho no rio. Miriam, que era a irmã dele, acompanhou aquele percurso daquele cestinho até a princesa lá encontrar Moisés, né? E aí resgatou Moisés, e aí a Miriam já chegou e disse que tinha uma pessoa que cuidasse dele, né? E aí a própria mãe cuidou de Moisés. Miriam, ela foi importante nesse papel. Miriam também aparece quando o povo atravessa o Mar Vermelho, né? Quando o povo de Israel atravessa, o faraó estava perseguindo, aí atravessa o Mar Vermelho e Miriam cantou, aparece na Bíblia, né? Que ela pegou o tamborim dela e louvou ao Senhor pelo que tinha acabado de acontecer. Mas Miriam, como nós somos, ela também era pecadora, né?
e por um momento ela pecou contra o Senhor. Como foi que Miriam pecou? Então eu convido vocês, peguem suas Bíblias, quem ainda não pegou dá tempo, corre lá, tá? Enquanto a tia Jana já bota aqui na Bíblia dela, tá bom? Números, capítulo 11, peguem suas Bíblias, Números, capítulo 11, versículo 35, para começar, tá? A tia Jana vai ler, ó, 11:35. De Quibrote Havatá partiu o povo para Azerote e ali ficou, tá? Eles estavam caminhando, né, no deserto, e eles estavam saindo de um lugar, indo para outro, e ficaram ali. Falaram aí no capítulo 12, a tia Jana vai ler aqui, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, era de outra tribo, né? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam. Percebam que Moisés não foi chamado nesse momento, né? Só Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus estava muito irado contra Miriam e Arão, né? Que eles eram irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Miriam já tinha falado que ela é irmã de Moisés, mas Arão também era. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Lepra é uma doença que faz cair as partes do corpo. É uma doença muito grave, que ainda existe nos dias de hoje, mas ela é muito rara. Mas naquele tempo, ser leproso era ser considerado imundo. Ele, como é uma doença muito contagiosa, ele tinha que sair de onde eles estavam, tinha que ficar fora do arraial, certo? Até aquela lepra passar, ser curado, ou então não podia voltar. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então entendam que Miriam e Arão, eles se arrependeram. Só que como a tia Jana tem conversado com você essas últimas aulas, por mais que a gente se arrependa do pecado, muitas vezes, aliás, todas as vezes o pecado traz consequências para a nossa vida, né? Miriam e Arão viram a bobagem que fizeram. Deus ficou irado contra eles e fez com que eles pagassem, deixou Miriam leprosa, né? Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés, olha como Moisés foi. Ele podia ter se irado contra Miriam e Arão, mas ele ficou com pena da irmã, né? E clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias?
seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Ou seja, Miriam iria permanecer leprosa por 7 dias e ela teria que ficar fora do arraial. Depois Deus iria curá-la e ela ia entrar de volta na casa dela. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, o que acontece? Vocês lembram que eles ficavam migrando de um lugar para outro, né? Quando eles estavam na peregrinação do deserto? Eles saíam do lugar, ficava lá um pouco, depois saía para outro lugar. E nesse episódio de Miriam, que ela ficou leprosa, eles não puderam sair desse lugar. Eles esperaram ela ficar boa para depois eles partirem de novo, né? Então, a gente vê aqui pelas figuras, certo? O pecado de Miriam, né? Miriam e Arão, certo? Aí Deus chamou, né? Nessa segunda figura, Deus chama, se apresenta através da nuvem. E aí, quando Deus falou o que eles tinham feito e se eles não tinham, né, se arrependido, como eles ousavam falar sobre Moisés, é que Deus saiu, né? Deu o recado dele, saiu, Miriam estava leprosa. Então, nunca esqueçam disso. É, o que você faz pode não parecer para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pastor, para o seu professor, né, para quem está do seu lado, mas Deus sempre vê, tá? E Deus sempre, sempre se entristece com o pecado, sempre. Então, hoje nós estamos conversando sobre o pecadinho e o pecadão. Não importa para Deus, certo? Se o que você fez foi uma coisa mínima, mas se você fez consciente, sabia que era errado e fez, é pecado, tá bom? E não importa se você fez uma coisa maior, para Deus entristece o coração de Deus de qualquer maneira, porque o pecado nos afasta de Deus. E Deus, ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele não quer que a gente se afaste dele, né? Vai dizer, a tia Jana tem 4 filhos. Então, assim, eu não quero que meus filhos fiquem longe de mim, né? Eu quero que eles fiquem pertinho de mim, eu quero beijar eles, abraçar eles, estar junto, aconselhar. Então, para Deus é a mesma coisa, Deus nos quer perto, Deus nos quer que nós sejamos amigo dele, que nós possamos conversar com ele, né? Contar tudo, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos pedidos, o que a gente deseja, né? Pedir para que Deus ele guie a nossa vida, que ele nos mostre o pecado para que a gente não peque. Deus, ele quer isso, essa comunhão que Deus quer conosco, né? Que nós possamos estar sempre em oração, conversando sempre com um único, né? Às vezes, a gente quer uma coisa, a gente pede para o pai, pede para a mãe, pede para o irmão, mas às vezes eles podem não conseguir, né? E Deus não é assim. Deus, ele é o máximo, ele pode todas as coisas. Então, mas nem todas as coisas que pedimos, isso é importante frisar para vocês, que nem todas as coisas que pedimos, Deus vai nos conceder. Porque como Deus sabe lá na frente, às vezes o que a gente está pedindo não é para nossa felicidade, não é para o nosso bem. Então, aos nossos olhos parece bom, mas aos olhos de Deus não é. Então, a palavra de Deus, ela fala muito disso, né? Todos os caminhos, né, são possíveis, mas para Deus, né, é Ele que sabe exatamente o que é melhor para a nossa vida, tá bom? Agora nós vamos conversar sobre uma pessoa chamada Atalia. Vocês já ouviram falar sobre Atalia? Não? Então nós vamos agora lá no livro de Crônicas, capítulo 22, tá? Todo mundo aí no livro de Crônicas. Pode avançar um pouquinho depois de Números, aí tem Reis, aí depois é que é o livro de Crônica, tá? Pode avançar um pouquinho na Bíblia, mas não é tão longe não, tá? Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 até o 12, para começar, certo? Capítulo 22, do 10 ao 12. Vendo Atalia, mãe de Acasias,
que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Joesabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país, certo? Aí vamos continuar no capítulo 23, ó. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirás de guarda da porta. Outra terça parte entrará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá, segundo tudo que lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os pavês e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, e desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, até o altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa e entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocavam as trombetas. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam um canto de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Então, vamos resumir essa história. Atalia, certo? Ela era a mãe de Acasias, certo? Acasias era o rei de Judá. E aí, o que é que acontece? Quando mataram Acasias, Atalia, sabe o que ela fez? Ela matou os netos dela. Todo mundo ela saiu matando. Por quê? Porque quando um rei morre, quem assume é o filho, né? Não é a mãe, mas a mãe queria ser rainha. E aí ela não pensou 2 vezes. Quando Acasias morreu, ela saiu matando todos os netos dela para que nenhum assumisse o reinado. Só que essa mulher, certo, que fala aqui, Jeozabeate, ela era tia
né, desse menino. E o que é que ela fez? Ela roubou ele, ela pegou ele para esconder. Na verdade, ela aqui fala furtou, mas assim, no sentido de pegar escondido e guardar, né? Ele e a que cuidava dele, a ama dele, né? Vamos dizer assim. E aí eles guardaram esse menino lá na casa de Deus. E aí a Thalia, ela realmente foi rainha. Ela reinou 6 anos, né, como rainha de Judá. Só que quando ele cresceu, certo? O que é que eles fizeram? Eles pegaram e coroaram ele rei, certo? Então, a gente tem que ver assim, ó, tem muita gente, né, que para conseguir alguma coisa faz muita feiura, né? Essa mulher, a Thalia, ela foi capaz de matar os netos dela. E a gente vê tantas coisas feias na TV acontecendo, filhos matando pais, pais matando filhos, por causa de dinheiro, por causa de desavença, né? E isso é pecado. Esse pecado é um pecadão, né? Que ela matou os netos dela. Só que assim, ó, se a gente for parar para pensar, certo? O que que tem, né? De pecadinho, né? Pecadinho que ninguém tá vendo, e um pecadão que causou todo esse alvoroço lá no reino de Judá, né? Então a gente tá vendo, olha ela ali, esse menino era pequenininho, tá vendo? E aí ela queria matar. Aí o que foi que ela fez? Ela assumiu o reinado, tá vendo? Ela foi rainha, né? Enquanto que quem era para ser o rei, na verdade, era o filho do rei que havia morrido. Então você vê, ó, que, não, de que adiantou, né? Não adiantou de nada, não adiantou de nada. Por quê? Porque Joás, ele acabou assumindo, e Joás foi um bom rei, né? Foi um bom rei. E a Thalia não foi nada de boa, porque se ela foi capaz de matar os netos, imagine como rainha, né? Como é que ela era. A gente conversou hoje, certo? Que não existe pecadinho e pecadão, tá? No Eureka de hoje lá, vocês escrevam assim: não existe pecadinho e pecadão. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Então, escrevam no Eureka de vocês na revista, tá bom? Nessa lição. E enquanto vocês vão escrevendo, a tia Jana vai concluindo algumas coisas, tá? Então, a gente viu que tudo que é pecado, o que é pecado? É tudo que desagrada a Deus, tudo que nos afasta da presença de Deus, certo? Que esses pecados, o pecado original, o pecado que começou foi quando Adão e Eva escolheram o pecado, Adão pecou, né, fez o que desagradava a Deus, foi desobediente e fez com que nós todos, quando nascemos, nós nascemos com o pecado original, com o pecado dentro de nós. Nós tendemos a fazer o que é errado sempre, sempre. Ponham isso na sua cabeça, você não é nada de bonzinho, não. Nós nascemos com a tendência para pecar. Só que o que nos barra disso, né? O que nos paralisa para que a gente não continue uma vida de pecado? É viver na presença de Deus, é estudar a palavra dele, é querer fazer o que a palavra nos manda, porque a Bíblia, certo? O livro da palavra de Deus, ele não é um livro de histórias. Essa história que a tia Jana contou agora, ela não é uma história, ela é um fato real, aconteceu. Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu ou acontecerá, né? Porque existem eventos que ainda vão acontecer, como no livro de Apocalipse. Mas não existiu nada que estava na Bíblia que não tenha acontecido, né? E que não vá acontecer, porque nós acreditamos nela. E se nós acreditamos e nós sabemos que ela é o nosso manual de vida, nós temos que aprender dela. Como que eu vou saber um manual se eu não ler? Né? Como que eu vou descobrir? Vou descobrindo na vida? Não, a gente só vai errar. Então, por isso que a tia Jana insiste sempre que vocês leiam, leiam diariamente a Bíblia de vocês. Ela é a parte mais importante da vida de vocês. Ela não pode ser
um livro a mais na vida de vocês, ela tem que ser o principal livro, né? O principal ensino para a vida de vocês. E a tia Jana já falou, a Bíblia tem certas coisas que são mais difíceis de entender, então pergunte para o adulto que está sempre perto de você, tá bom? Que ele, se ele não souber, ele vai pesquisar e ele vai te dizer, porque nós adultos também tem muitas coisas que são bem difíceis de saber da Bíblia, mas a gente se esforça, tá certo? Então, vocês lendo a Bíblia, já disse que não é ler de má vontade, não é ler de qualquer jeito, é sempre ler com vontade de aprender, né? Ler com vontade de decorar aquela passagem bíblica para que ela seja usada na nossa vida. Orar a Deus sempre. Você está aqui, você conversa com Deus. Deus, ele nos dá esse livre acesso. Jesus, ele veio para fazer essa ponte entre nós e Deus Pai. Então agora não existe mais, os sacerdotes, eles não entram somente lá no Santo dos Santos, né? Nós podemos falar diretamente com Deus, porque nós temos esse livre acesso. Então, que vocês possam, certo? Ter esse livre acesso com Deus e saber que Ele está sempre pronto, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o que nós podemos contar tudo, confessar os nossos pecados, quando nós errarmos, ó Deus, eu fiz isso, aconteceu isso, eu tô triste porque eu deixei o Senhor triste, mas me ajuda a não errar mais, né? Então, Deus está sempre pronto a nos perdoar, tá bom? E assim nós vamos levando uma vida mais santa cada dia que passa, até a volta de Jesus, né? Então, é para isso que nós estamos preparando, para quando Cristo voltar, nos encontrar aptos a ir para o céu, né? Porque no céu não vai morar pecador, né? Deus, ele vai nos revestir e nós vamos poder entrar lá santos. Então, que nós possamos ter esse desejo dia após dia, tá bom? Então, assim, hoje a nossa aula falou que não existe pecadinho e nem pecadão. É um pecado só, é o pecado que entristece o coração de Deus. E para ele, tanto faz ser pequenininho aos nossos olhos ou ser muito grande, para ele tudo entristece, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E queiram realmente se aproximar mais de Deus dia após dia, tá bom? E eu quero convidar vocês agora a fechar os seus olhinhos, a curvar suas cabeças e nós vamos orar ao Senhor agradecendo pela aula de hoje, tá bom? Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por todo o ensinamento dessa manhã, Senhor. Que tu possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida, nos mostrando, nos ensinando o que é certo, Senhor, para que nós não pequemos contra Ti. Que possamos ter alegria no nosso coração, que possamos, Senhor Deus, tirar o fardo do pecado, o peso do pecado, Senhor, que tanto acomete a gente quando nós pecamos, meu Pai. Fica conosco, nos trazendo a alegria da tua salvação, Senhor Deus, que tu possa nos dar uma semana abençoada na tua presença, com muita alegria, Senhor, muita saúde, Senhor, e muita paz, Senhor. Nos dar a alegria de ler a tua palavra, Senhor Deus, e falar contigo diariamente, Pai, porque tu és o nosso melhor amigo. Fica conosco, Senhor, é tudo que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês, né? Mais essa manhã e que possamos estar aqui domingo que vem conversando mais um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom? Ótima semana para todo mundo. Deus abençoe.